quando retorna é o Baile Perfumado, já consagrado, né? Já é o grande filme digamos, até, acho que pode até dizer, da retomada do cinema brasileiro. Eu não teria nenhum receio de dizer isso, né? Ele é um marco, embora tenha a Carlota Joaquina, né, tenha a Central do Brasil, tem todos esses filmes, mas eu acho que para esse um certo cinema, né, eu acho que o Baile Perfumado, quer dizer, esse novo cinema brasileiro, né, eu acho que é Baile Perfumado, porque é de estreantes, fora do eixo Rio e São Paulo, enfim, então tem toda, eu acho que dá o pontapé inicial dessa, digamos assim, essa descentralização do cinema brasileiro. Então o cinema brasileiro ganha, né, um novo olhar a partir do Baile Perfumado. E eu acho que o Baile Perfumado, né, ele, ele é muito moderno nesse sentido. O próprio filme, os elementos contidos dentro do filme já apontam para essa, digamos, essa modernidade e esse assim, olha, vamos falar de Cangaceiro, Lampião, tá lá, né? Mas vamos introduzir outras coisas. Aí introduz o próprio cinema, né, que eu acho que isso marca muito, né, porque é um filme metalinguístico, né, porque ele pega aquele filme lá do Benjamin Abraão e reencena, né, parece que ele pega o coisa e lastece ele, dá cor para ele. Enfim, eu acho que tem algumas jogadas dentro do filme que pode ser até que algumas delas tenham sido meio por acaso, não se pensou tanto nisso, né? Mas eu acho que isso dá uma quebra. Então ele joga esse filme lá dos anos 30, lá que o Benjamin Abraão tinha feito, né? Mas não deixa de ser um filme, né, muito significativo, ele impressiona, né? Sobretudo dentro da mitologia que se criou em torno do cangaço. E aí, de repente, você está vendo isso em cores, né, aquilo mesmo em cores, com outros elementos. Aí que outros elementos são esses? Aí digamos, é uma encenação que quebra, né, que tenta quebrar embora tenha Lavras, né, o Padre Cícero, mas tenta, sabe, ver isso com outros olhos, joga mais cores, tem uma certa, como é que eu diria, um refinamento né, da figura do cangaço. O Lampião deixa de ser aquele Lampião sanguinário, né, truculento, aquele homem, sabe, quase um guerrilheiro, né, daquela coisa que era dos anos 60, e passa a ser um cara, né, que sabe apreciar um bom uísque, um perfume, que vai ao cinema, né, ele dá uma... Né, isso, né, desestabilizou as pessoas, deu um outro olhar sobre isso. E tem, eu acho que uma coisa que eu acho que é fundamental nesse processo, que é a música, né? A música lá do... Não é à toa que abre com né, aquela aquela imagem do Cândido São Francisco com o Lampião, com aquela música de Chico Science, né? Que é de um impacto, né? É uma coisa assim que as pessoas ficaram... Eu acho que muita gente, inclusive, vê aquilo, gravou aquilo. E o filme, porque o filme eu acho que tem problemas, eu acho que não é um filme zero, sabe, assim, o máximo do cinema, não, ele tem alguns problemas de edição, montagem, consequências da própria as condições que que ele foi feito, mas eu acho que muita gente, quando viu aquela sequência, ficou tão impactado que o que veio depois, entendeu, foi perdoado. Não existia faculdade na época de cinema em Pernambuco, mas paradoxalmente esse cinema pernambucano, esse novo retomada do cinema que se faz em Pernambuco, ela nasceu na universidade. Ela nasceu de um grupo que orbitava ali, tanto na Universidade Federal de Pernambuco. Eu estudava, eu entrei na turma que eu entrei, era eu, Paulo Caldas, Adelina, era da mesma turma. Cláudio Assis, que estudava economia, veio pagar umas cadeiras de comunicação com a gente naquele mesmo grupo. Samuel Holanda, que é professor de cinema hoje. Patrícia Alves Dias, que é animadora. Quer dizer, tinha muita gente que E quanto isso, numa geração um pouquinho mais novinha, mas já vinha também na mesma coisa, na Católica, Marcelo Gomes e Hilton Lacerda. Então a gente ali, né, no final da década de 80, querendo pensar em fazer cinema, Paulo foi a primeira pessoa que, né, depois do ciclo do Recife, que na faculdade já começou a fazer filmes, e a gente sentiu essa possibilidade. Era uma batalha muito grande, porque era fazer curta, demorava 5, 6 anos para fazer um curta, era tudo em película, não tinha equipamento, né, tinha tudo. Eu acho que na virada dos anos 90 ainda teve a pancada de Fernando Collor, que estava aqui, o único respiro que a gente tinha, veio o Fernando Collor, né, e acabou com a Embrafilme, e a gente ficou naquela coisa de produzir um filme por ano, uns curtas-metragens, fazendo esforço danado. Recife vinha também
você fala dessa baixa estima, né? Tinha passado um cidadão aqui, um jornalista, e acho que comeu um sarapatel e não lhe fez muito bem, e anunciou no jornal que tem uma certa repercussão internacional, que Recife era a quarta pior cidade do mundo. Então existia toda aquela coisa, mas só que os tambores continuavam batendo, os caldos continuavam cozinhando, e eu acho que a gente ainda tinha muita vontade de fazer cinema, e eu acho que esse crédito da música eu acho que é importantíssimo nessa retomada desse cinema de pernambucano. Eu acho que esse vigor que eles trouxeram, eu acho que a gente tem uma dívida, uma parceria muito bacana. E de repente, de uma hora para outra, enquanto todo existia esse baixo astral, cinema parado no Brasil, início da década de 90, a gente sem saber direito como é que o país ia, inflação lá em cima, Recife a quarta pior cidade. Mas existia essa contracultura batendo, que era a soparia de Roger, onde a gente se encontrava com os músicos, e aí Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre, Mestre Ambrósio, e a vontade de se fazer cinema, e de repente o Itamar assume, dá um beijo na boca da Norma Bengel e assina um prêmio que se chamava Resgate do Cinema Brasileiro. E eram 17 filmes e eu não sei como a gente conseguiu, a gente ou quem foi que colocou, fazer uma reserva de mercado para diretores estreantes, que talvez a gente não tivesse condição de... Então, dos 17, 4 eram para diretores estreantes, e dos 17 filmes, e os outros 13 para diretores consagrados, e a gente acabou ganhando um desses 4, né? Foi a gente, o Beto Brant com Os Matadores, Carla Camurati e o Cecílio Neto. E a gente aqui, eu, Paulo, com o roteiro meu, de Paulo e de outro, a gente conseguiu fazer com o Baile Perfumado. Então, juntando com aquele movimento todo da cidade, querendo, né, voltando esse prazer de curtir a cidade, de curtir culturalmente a cidade, foi um momento muito lindo, um momento único. E eu costumo dizer, Ernesto, que o baile, independente das suas qualidades estéticas, de linguagem, que eu acho que é muito bacana, a coisa da música, a influência da trilha da música no filme, as opções estéticas, inclusive ambientais, né, da geografia do lugar, a novidade que ele trouxe, ou nem seria a novidade, mas o frescor que ele trouxe para o tema do cangaço. Se ele fosse feito depois um pouco, ou agora nos dias, talvez ele não tivesse tanto, tivesse feito igualzinho, talvez ele não tivesse tanto o impacto, obviamente, do que foi naquele momento, né? Eu acho que o filme é um retrato do tempo que ele é feito também. Então, eu acho que naquele momento, com a cidade em ebulição, com a cidade fervendo, com a música, com 20 anos que Pernambuco não produzia um longa-metragem, enfim, praticamente com aquela turma saindo do curta-metragem, fazendo quase com a universidade, no Baile Perfumado, que foi de fato uma universidade para todo mundo. E, enfim, ele talvez não tivesse tido. Então é um momento muito lindo, assim, do que eu me lembro, assim, até umas determinadas horas na soparia, tem um momento que eu não me lembro muito bem, não. A gente ficava um pouco animado, que era um copo de uísque, uma ideia na cabeça e um copo de uísque na mão, né? Era nosso lema. Mas eu me lembro de coisas lindas, e na Galeria Joana d'Arc também, quando teve o show do Mangue Feliz, do Natal Feliz, quer dizer, esses pontos, né, ali, naquela ponto ali do Pina ali, eu acho que eu tenho boas recordações. Era um momento muito bacana, muito mágico, um momento de criação. E eu acho que, enfim, só podia dar no que deu, no desagar no que está dando agora.